Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Em breve vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Só que hoje eu queria falar outra coisa com você. Queria compartilhar uma mensagem da Bíblia que me ajudou muito quando eu li, quando eu meditei nessa passagem, quando eu parei para pensar no que estava escrito. Olha, abriu os meus olhos. Eu tenho certeza que vai te ajudar também, porque tem muitas pessoas que estão enganadas, tem muitas pessoas que estão carregando um fardo pesado, quando o Senhor Jesus ele disse: o meu fardo é leve e suave. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em 2 Pedro, capítulo 2, vamos meditar no que diz a palavra de Deus, porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ler a Bíblia e meditar, pensar, ver o que está escrito, comparar com os dias atuais, comparar com as coisas que acontecem, porque a verdade, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, vamos meditar, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Você vê que no meio do povo do passado surgiram falsos profetas, Balaão, os profetas de Baal e muitos outros falsos profetas. Hoje surgirão também falsos mestres, e diz mais, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Você vê que os falsos mestres iam introduzir no meio do povo de Deus heresias destruidoras, e não é o que tem acontecido hoje em dia, não é o que nós temos visto hoje em dia. Quantas heresias que foi introduzida no meio dos evangélicos, no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, aqueles que buscam a Deus. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Você vê, hoje em dia o cristão tem até medo de morrer, porque ele é tão preocupado com as conquistas do mundo, ele é tão preocupado com a riqueza desse mundo, que ele tem até medo de morrer, porque o objetivo dele já não é mais a salvação, já não é mais o reino de Deus, é a conquista, é a glória do mundo. Por quê? Porque foi introduzido isso no meio do povo de Deus, no meio das pregações que tinha que ser a palavra de Deus, que Cristo tinha que ser o foco, o centro. Foi introduzido a ganância, foi introduzido a doutrina, a teologia da prosperidade. Hoje os cristãos de hoje em dia só pensam no material, a maioria só buscam a Deus pelo que Ele tem para oferecer, pelo que Ele tem para dar. Será que no passado era assim? Será que os pregavam assim? Não, com certeza não. Isso foi introduzido de um tempo para cá, por falsos mestres. Mas você vê como já estava escrito na Bíblia? Você vê como Pedro já havia alertado? Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que meditar na palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, porque muitos estão sendo enganados por estas heresias destruidoras. Outra heresia destruidora que de um tempo para cá foi introduzido a adoração à arca da aliança. Você vê, hoje as pessoas não adoram mais o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Eles adoram uma arca que foi introduzido. Você vê, heresias destruidoras, como estava escrita onde? Na Bíblia, como está escrito na palavra de Deus,
que isso iria acontecer e está acontecendo. E diz mais, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, esse foi o ponto que abriu os meus olhos, sabia? Quando eu li isso e quando eu vi o que estava acontecendo, aonde eu congregava, os meus olhos foram abertos, porque eles renegaram o Senhor Jesus. Porque hoje, quem salva, quem cura, quem liberta, quem abençoa, já não é mais o Senhor Jesus, é o altar. Hoje, para eles, tudo vem do altar, ou seja, tiraram o Senhor Jesus e colocaram um altar, como estava escrito aonde? Na Bíblia, que isso iria acontecer. Falsos mestres, falsos pastores, não são homens de Deus. Por quê? Porque não fazem o que a Bíblia manda fazer. Renegaram o Senhor Jesus. Introduziram heresias destruidoras, a teologia da prosperidade, levando o povo a uma ganância, levando o povo a uma sede de dinheiro, pessoas materialistas, pessoas que amam o dinheiro e cobram de Deus dinheiro. Sabia que eles ensinam a cobrar de Deus dinheiro? Exigir de Deus dinheiro, colocar Deus na parede. Sabia que eles fazem isso? Que eles ensinam isso? Será que Pedro ensinava isso? Que Paulo ensinava isso? Será que o Senhor Jesus ensinava isso? Mas eles ensinam hoje em dia, e a Bíblia já tinha alertado sobre eles. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, para que nós não sejamos enganados. E diz mais, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Você vê? Muitos. Não se iluda com multidão, não. Não se iluda com multidão, não. Tem pessoas que batem no peito, mas se não fosse de Deus não ia crescer. Aqui, Pedro disse que muitos seguiriam a sua prática libertina. Você tem que ver, meu irmão, é a palavra de Deus, não é a multidão, não. Não é a multidão, não, porque é muito mais fácil você crescer com heresias do que você crescer pregando a palavra de Deus. Você tem que ver se está sendo pregado, ensinado, se o espírito que está sendo passado é o espírito de Deus ou é um espírito de ganância, de arrogância, de cobrança. Será que não é esse o espírito que está sendo passado? Será que não tiraram o Senhor Jesus? Será que não introduziram heresias destruidoras? Pelo que temos visto, aconteceu tudo isso mesmo. O que Pedro disse tem acontecido em muitas igrejas. E se você não aprender de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, você vai ser enganado, como muitos estão sendo enganados, e vai se arrebentar. Não tenha dúvida que vai se arrebentar, porque a sua salvação, meu irmão, não vem do altar, não. A sua salvação, meu irmão, não vem de ninguém, não. Não vem de igreja, não. A sua salvação, ela vem do Senhor Jesus. Então medite na palavra de Deus. Não se iluda com multidão, porque muitos seriam enganados por suas práticas libertinas. Muitos seguiriam as suas práticas libertinas. E diz mais, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Você vê? E por causa deles muitos zombam de Deus. Às vezes a pessoa tem até um desejo de pregar a palavra de Deus, mas as pessoas já acham que tem segundas intenções, que quer dinheiro, que quer riqueza. Não, às vezes a pessoa quer pregar a palavra de Deus, mas por causa deles que só falam em dinheiro, que só pensam em dinheiro, que estão enriquecendo à custa da pobreza das pessoas, do engano das pessoas, o nome, o evangelho é blasfemado.
é blasfemado, mas não tem problema não, porque a repentina destruição vai vir, está escrito, assim como que o que está escrito aconteceu, o que eles iam fazer, o que está escrito que vai acontecer na vida deles, vai acontecer também, não tenha dúvida disso. Por isso, meu irmão, minha irmã, medite na palavra de Deus, obedeça a Deus, busque a Deus, porque a nossa salvação vem dele. E diz mais, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por ganância, farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Se vê movido por ganância, porque é uma ganância muito grande. Olha, é um amor ao dinheiro muito grande. E movidos por ganância, farão negócio de vós. Farão negócio. Os membros dessas igrejas não são membros de Cristo, são clientes. São feito negócio deles, e eles também, movido por ganância, aceita esses negócios com palavras fictícias. Dá aqui e você vai receber 1000 vezes mais. Quantos têm recebido? Só eles têm enriquecido, e o povo não percebe. O povo não conhece a Bíblia, não entende que esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Não foi para isso que Jesus morreu, não. Não foi para isso que Jesus deu a vida na cruz, não. Por isso que eles tiraram o Senhor Jesus. Por isso que eles colocaram um altar no lugar do Senhor Jesus, porque veja o que o Senhor Jesus diz: não acumuleis tesouro na terra. Cuidado com a avareza, cuidado com a ganância, e o que eles mais têm são avareza, o que eles mais fazem são acumular tesouros na terra, o que eles mais têm são ganância. Por isso que eles tiraram, sutilmente, eles tiraram o Senhor Jesus, mas não tem problema não. O juízo para eles já foi lavrado há muito tempo. Agora, meu irmão, minha irmã, cuidado para que você não vá para o mesmo caminho. Cuidado para que você não tenha o mesmo juízo. Aprenda de Deus, busca a Deus, porque a verdade não é a igreja A, B ou C, não. A verdade é a palavra de Deus. E não se iluda com multidão, não. Veja se você está seguindo o Senhor Jesus, ou se você está seguindo uma religião, ou você está seguindo a homens, porque tem muita gente seguindo a homens, achando que está seguindo a Deus. Tem muita gente esperando do altar aquilo que só vem do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite e medite na palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até logo mais. Em breve vamos continuar com o estudo do Apocalipse.